Existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de responder honestamente. Se você pudesse trocar de vida com outra pessoa amanhã, você trocaria? Outra cidade, outra rotina, outro corpo, outra família, outro futuro. Muitas pessoas dizem que não. Mas basta observar a forma como vivemos. Passamos horas olhando a vida dos outros, comparando nossos bastidores com os melhores momentos de alguém, imaginando como tudo seria melhor se estivéssemos em outro lugar. E é exatamente por isso que a história de Mitsuha Miyamizu é tão poderosa. Porque, no fundo, ela representa um sentimento que quase todo mundo já teve: o desejo de escapar da própria vida. Mitsuha vive em uma pequena cidade. Todos se conhecem. Tudo parece previsível. Tudo parece igual. Ela acorda, vai para a escola, volta para casa, repete, dia após dia, semana após semana, ano após ano. E pouco a pouco surge uma sensação perigosa. A sensação de que a vida está acontecendo em outro lugar. Talvez você conheça essa sensação. Talvez você tenha sentido isso na escola, no trabalho, na sua cidade, ou até mesmo dentro da sua própria casa. É aquele pensamento silencioso: eu deveria estar vivendo algo maior. E o problema não é sonhar grande. O problema é quando começamos a acreditar que nossa felicidade está sempre distante. Sempre no próximo emprego, na próxima cidade, no próximo relacionamento, na próxima conquista. E assim passamos a vida inteira sem viver o presente. Existe uma razão pela qual tantas pessoas se identificam com Mitsuha. Porque ela sofre da mesma doença emocional que afeta milhões de pessoas: a comparação. Nós olhamos para os outros e vemos possibilidades. Olhamos para nós mesmos e vemos limitações. Mitsuha olha para Tóquio. Arranha-céus, luzes, movimento, liberdade. E imediatamente conclui: minha vida seria melhor lá. Mas como ela pode ter tanta certeza? A resposta é simples: ela não pode. E nós também não podemos. Porque existe uma regra da vida: você sempre vê os benefícios da vida dos outros, mas raramente vê os custos. Você vê o empresário bem-sucedido, mas não vê as noites sem dormir. Você vê o atleta, mas não vê os anos de sacrifício. Você vê o influenciador, mas não vê a pressão. Você vê o relacionamento, mas não vê os problemas. E assim criamos uma fantasia, uma versão perfeita da vida alheia. Quando Mitsuha troca de corpo com Taki, algo interessante acontece. Ela finalmente experimenta aquilo que tanto desejava: a vida na cidade grande, a rotina diferente, as oportunidades, a liberdade. Mas acontece algo inesperado. Ela descobre que aquela vida também possui problemas, também possui inseguranças, também possui medos. Porque não existe vida perfeita. Existe apenas vida. E essa é uma das maiores ilusões que carregamos. A ideia de que existe algum lugar onde todos os nossos problemas desaparecem. Não existe. Você leva sua mente para onde quer que vá. Aqui está uma das maiores lições do filme. Existe uma diferença enorme entre querer crescer e querer fugir. Quem quer crescer encara os desafios. Quem quer fugir apenas muda de cenário.
mas continua carregando os mesmos conflitos internos. Mudar de cidade não resolve insegurança. Mudar de emprego não resolve falta de propósito. Mudar de relacionamento não resolve problemas emocionais. Porque algumas batalhas precisam ser enfrentadas, não evitadas. Uma das mensagens mais bonitas de Your Name aparece quando Mitsuha começa a enxergar valor naquilo que antes ignorava. Sua cidade, sua família, suas tradições, suas memórias. Tudo aquilo que parecia comum. Muitas vezes fazemos a mesma coisa. Ignoramos aquilo que está presente. Porque estamos obcecados com aquilo que está distante. E só percebemos o valor quando perdemos. Talvez a felicidade não esteja escondida em algum lugar distante. Talvez ela esteja em coisas que você já possui, mas ainda não aprendeu a enxergar. No começo da história, Mitsuha é uma espectadora. Ela reclama, sonha, imagina, deseja, mas espera que algo aconteça. Ao longo da jornada, ela muda. Ela age. Ela toma decisões. Ela assume responsabilidade. Ela se torna protagonista. E isso muda tudo. Porque a vida raramente muda quando apenas desejamos. Ela muda quando agimos. Talvez exista uma Mitsuha dentro de cada um de nós. Uma parte que acredita que a felicidade está em outro lugar, em outra vida, em outro momento, em outra versão de quem somos. Mas Your Name nos lembra de algo importante. Você pode sonhar com outros horizontes. Pode querer crescer. Pode querer conquistar mais. Mas nunca se esqueça de olhar para aquilo que já possui. Porque a vida que você procura, talvez esteja mais próxima do que imagina. Talvez ela comece exatamente onde você está agora. Porque ser protagonista não significa viver a vida perfeita. Significa construir significado na vida que você tem. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se na Rota do Protagonista. E me responda, você já passou por uma fase em que queria fugir da própria vida?